Existem vários tipos de vírus representados em filmes, séries e jogos, como por exemplo Resident Evil e The Last of Us. E fazer um novo tipo de vírus é difícil, porque tem que pensar como pode ser transmitido para você e como pode ser a origem e que tipo de espécie espalha. Um canal com o nome de Darren Killoy fez um Analog Horror que eu considero um dos melhores já feitos. E então eu apresento Vita Carnes, um Analog Horror focado em vírus em forma de carne. Então, vamos começar. A história começa com um mundo cercado de animais em diferentes partes de cada flora ou fauna do lugar. Mas em 1931, começou várias pesquisas de cientistas que seriam utilizados em um dos animais e até criar uma nova vida com base de estudos. Agora somos apresentados ao Centro de Pesquisa Nacional de Carne Viva, lugar que tenta criar uma nova vida em meio de utilização de carne. O que sabemos? Composto de músculos, órgãos e ossos semelhante muito a mamíferos sem pele ou carne crua. Eles consomem matéria orgânica, principalmente carne de outros animais. Carnes se desenvolvem em áreas povoadas por rastros. Agora vemos a carne com o nome de Crawl, um tipo de vírus que consome vários lugares como árvores, casas e até pedras. Esse tipo de vírus pode consumir a energia solar como se fosse uma planta, mas também pode consumir animais. Mas quando aparece isso no meio desse vírus, sai em forma de uma criatura que simula a primeira forma de se espalhar, o trimming. É como se fosse uma espécie de carrapato de carne, que tem 3 fases, como a primeira, que é bem menor, e até a última, que se torna mortal. Para você ter ideia, só a primeira fase é do tamanho de uma bola de basquete, e essa criatura pode se alimentar de frutas, vegetais, raízes, sementes e animais mortos. E essa é a foto da criatura, totalmente feito de carne e parece muito um carrapato. Mas ainda não acaba por aí, porque pode aparecer mais deles e podem viver entre 2 a 4 anos, mas consumir humanos ainda não há possibilidade. Mas várias imagens mostram a mesma criatura em vários lugares diferentes em todo o mundo. Agora a segunda criatura com o nome de cobra de carne. Essa criatura parece muito ser um estilo de centopeia, e vemos a criatura comparado com uma moeda, e mede em cerca de 16 centímetros, e pode comer partes de animais mortos, mas não pode comer animais vivos. Quando ele consome o animal, ele pode aumentar de tamanho, mas essa criatura pode viver mais de 28 anos. E para matar, o mesmo pode ter 3 formas, como a fome, queimando ou destruindo. Mas agora, quando a criatura ficar maior, o mesmo pode se reproduzir. É como se fosse uma troca de pele, mas cria mais de um. Vários lugares foram registrados os mesmos, só que gigantes. Mas ainda pode trocar de pele normalmente. Agora a terceira criatura é o Mimic, ou imitar. As características da criatura são dedos longos, membros grandes e olhos esbugalhados, e também está sempre sorrindo. E temos 3 fases desse Mimic. A primeira fase lembra muito o Teaming, mas quando vemos a imagem, vemos várias diferenças, e a criatura pode devorar animais pequenos até o dobro do tamanho. A segunda fase já vemos mais traços humanos, sendo mais alto, mas ele pode ser encontrado em diferentes casas e se esconder até você dormir, e ele pode te atacar. Ele foi encontrado no meio de uma floresta, a mesma pode te deixar louco, fazendo barulhos, e quando te encontra, ele pode te matar.
Ele pode até fingir que é você. Ele pega o seu rosto e começa a usar e atacar mais pessoas. Agora são passados as regras que são básicas. Mas vou falar o que é interessante. Como não pode usar armas de fogo porque não machuca a criatura. Mas se tiver alguns objetos, você pode se defender do ataque. Se você vê a criatura, se esconde em um lugar e fica calado e espera a criatura ir embora. A próxima criatura tem um nome de acolheitadeira e tem uma aparência de um ovo gigante de carne, e o mesmo pode ser encontrado no mato, e você pode ver as garras do mesmo, só que no chão. Quando um animal ou uma pessoa pisa onde está as garras, o mesmo pode te atacar e te infectar com você com um veneno. E quando o animal morre, rapidamente o sangue é absorvido e o corpo é puxado para baixo da terra e come toda a carne e sobrando apenas os ossos. E os mesmos se desintegram e se tornam plantas para atrair outros animais para ter o mesmo destino. Quando tem dois animais ao mesmo tempo, um pequeno e o outro maior, rapidamente o maior é morto e o pequeno foge deixando o outro animal morrer, e pode matar uma pessoa rapidamente se pisar nos espinhos, e para se salvar, vai para as outras árvores ou sua por de cima de uma pedra. Se estiver preso perto da criatura, pode jogar uma mochila para poder a mesma pegar e aproveitar a chance de fugir dali, porque a criatura vai estar distraída pegando a mochila, e você pode sair ileso dessa. Próxima criatura tem o nome de anfitrião de influência. A aparência do mesmo é como se fosse um humano sem rosto, e tem vários espinhos saindo das costas e tendo braços longos, e o mesmo é hostil. Várias imagens mostram o mesmo no meio de um lugar cheio de neve, e os mesmo estão localizados somente nos Estados Unidos, porque lá neva bastante. E quando você tenta chegar perto para tirar foto, a criatura solta um tipo de veneno no ar que, quando encosta em uma pessoa, pode ter inquietação, movimentos lentos, dormência, falta de coordenação. E quando o veneno vai ficando mais forte, você pode ter tontura, enxaquecas, falar prejudicado, tremores, e você tem apenas 6 a 7 horas. Quando você aproxima da criatura, você morre e o mesmo descarta você ali mesmo. E a criatura fica somente nos lugares frios. Por isso, fica nos Estados Unidos. A próxima criatura se chama Monólito e a localização fica no... E quando tem 7 deles, os mesmos fazem um ciclo de 93 milhas de diâmetro e acontece... E as criaturas são gigantes e são indestrutíveis. Várias fotos mostram o tamanho deles e quando se juntam com os outros acaba acontecendo... E as áreas que eles ficam é totalmente fechada para ninguém sequer chegar perto. A última criatura é tipo o orbe magnético, que ainda não temos muita explicação sobre, apenas uma nota que tem um texto gigante que fala sobre o orbe sendo uma criatura magnética. Eu acho que serviria mais para atrair as pessoas como uma forma de imã. Thank you for joining us on this journey of exploration and discovery of the lives of these living meat creatures. Ainda temos mais coisas a explorar sobre essas criaturas feitas de carne, e demoramos muito para ter a segunda temporada desse Analog Horror. Então em breve vou trazer a segunda parte dessa história aqui no canal. Faz muito tempo que saiu a primeira temporada, cerca de 2 a 3 anos atrás, e agora que eu tô falando sobre. Espero que tenham gostado, muito obrigado por assistir, tchau e até breve.